Que o Senhor Deus, Ele nos abençoe. Que o Senhor derrame a sua bênção sobre todos nós. As misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é justo. Ele é compassivo. Ele é misericordioso, longânimo. Deus, Ele é bom. A palavra de Deus, ela nos revela Deus. Quem Deus é? Qual o sentido da vida? Passamos a saber o que é o sentido da vida quando conhecemos quem Deus é. Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. Soberano quer dizer que Ele é o dono. Tudo é dele. Segundo a palavra de Deus, tudo é dele e tudo foi feito para a glória dele. Deus, Ele criou o mundo não para o homem, mas Ele criou o homem e o mundo para si. Tudo Deus, Ele fez para a sua glória, para a exaltação de si mesmo. O homem, ele não tem autoridade diante de Deus. O único que tem autoridade é o próprio Senhor. Ele é soberano. Deus, Ele não dá ao homem autoridade. Não. Essa autoridade é somente de Deus. Ele é o Senhor. Nós devemos nos dirigir a Deus com um espírito reverente. Nós devemos nos apresentar a Deus de cabeça baixa, de joelhos, suplicando a sua misericórdia, porque Ele é o Senhor. Nós não somos senhores de nada. Somos apenas pó, e ao pó retornaremos. O homem não é senhor nem da sua vida. O homem não manda em si mesmo. O destino do homem não está nas suas mãos. O destino de cada pessoa está nas mãos de Deus. É Deus que sabe o dia do nascimento. É Deus quem permite o dia do nascimento. E é Deus quem determina o dia da morte. Por isso que o aborto, ele é um crime, ele é um assassinato. Porque quem deu autoridade para o homem tirar a vida de outro ser humano? Somente Deus tem esse poder de dar a vida e de requerê-la. Só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. Ele é o Senhor da vida e da morte. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, Jesus Cristo, Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Ele tem um destino de todos os homens nas suas mãos. Ele tem os dias contados de todos nós. Os nossos dias estão contados. Ele sabe o dia da nossa partida, porque Ele é soberano. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem a última palavra. Ele tem a primeira e tem a última palavra. O homem não tem autoridade de nada. O homem não pode barganhar com Deus. O que é barganhar?
é oferecer algo em troca. Quem é o homem para oferecer algo em troca? Ele não pode oferecer nada. O homem não pode exigir nada. Nenhum homem tem direitos diante de Deus. Isto não é bíblico. Isto não é a palavra de Deus que ensina. Todos os homens pecaram, diz a Bíblia Sagrada, e estão destituídos da glória de Deus. Mesmo que o homem confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ainda assim ele continuará sem direitos algum. O homem não pode reivindicar, não pode exigir, não tem autoridade. Isto não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que o homem tem direitos, que o homem tem autoridade, que o homem é senhor, que o homem pode decidir alguma coisa. Não é assim que a Bíblia ensina. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos orar assim: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Devemos nos dirigir a Deus com o espírito humilde, reverente, e falar: se Deus quiser. Não é se eu quiser, é se Deus quiser. Porque é Ele quem determina tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia Sagrada, ela diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e Ele em tempo oportuno nos exaltará. Então essa é a atitude bíblica correta que o homem deve ter diante de Deus. Ele deve se humilhar, ele deve se apresentar a Deus com o coração quebrantado e fazer súplicas ao Senhor. A Deus nós apresentamos súplicas, apresentamos lágrimas, apresentamos choro. Por isso que a palavra de Deus, ela reforça isso. Ela diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então é o homem quebrantado, o homem humilde, aquele que entende que deve se humilhar para Deus, é este o homem que é abençoado. A Bíblia diz: Deus ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele exalta. Ele quer que o homem compreenda isso, que ele é soberano. Quem é soberano? O Senhor, ele é soberano. Ele que é o Criador, é Ele quem dá a ordem. É Ele quem tem a primeira e a última palavra. Então, quando você for orar, você deve, se possível, dobrar os seus joelhos diante de Deus. Dobrar os seus joelhos a Deus. A sua oração ela deve ser baseada em adoração a Deus, reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, que Ele é o Rei dos Reis. E a oração, ela deve ter a confissão de pecados. Nós devemos confessar a Deus quem nós somos. E quem nós somos? Somos pecadores. Somos pó. E ao pó retornaremos. Então, na sua oração, ao invés de você ficar só pedindo, quando você se dirige a Deus só pedindo, no livro de Mateus, Jesus disse que isso são vãs repetições. É a oração de pessoas ansiosas, pessoas que não confiam em Deus, pessoas que não querem reconhecer Deus como soberano. A sua oração, ela deve ser feita entregando a Deus a sua vida, confessando os seus pecados e confiando na providência dele. Porque quem sabe o dia do amanhã é o Senhor. Por isso que Jesus disse: não vos inquieteis com o dia do amanhã, mas buscai em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, se apresente a Deus como uma pessoa que entendeu que Ele é o Senhor de tudo. Quem manda é Deus. Quem decide é Deus. E a palavra de Deus, ela é a única verdade absoluta. A única verdade absoluta é Deus. Não é o que você quer. Não é o que a ciência diz. Porque a ciência, ela é a verdadeira ciência. Ela vem da palavra de Deus. Então não é o que a ciência diz. Não é o que os homens acham. É o que a palavra de Deus diz. Ela é o verdadeiro manual da vida. A verdade absoluta. Então, se nós quisermos fazer o que é certo e viver a vida que agrada a Deus, somente a Bíblia Sagrada tem a verdade absoluta para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela não exalta o homem, ela só exalta Deus. A Bíblia Sagrada, ela aponta para Cristo, em detrimento da exaltação humana. Quem é o homem diante de Deus? Quem são as nações diante de Deus? O que o homem pode fazer? Nada. Deus é o Senhor. Ele faz a ferida e Ele traz a cura para a ferida. Ele é quem cura. Ele é quem salva. Ele é o único Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12, está escrito. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Esta é uma pergunta que o profeta Isaías está fazendo. Esta pergunta é atual. Isto é para mostrar que o homem não tem autoridade alguma, que o homem não é senhor de nada. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem? Qual foi o homem mais poderoso da terra? Quem é o homem mais poderoso da terra? O mundo, ele mede os homens a partir daqueles que têm muito dinheiro, muito poder político e muito poder financeiro. Mas a palavra de Deus, ela só diz uma coisa do homem. O homem é um pecador que carece da glória de Deus. Então essa pergunta não se refere ao homem. Ela é dirigida a Deus. A resposta, ela só pode ser encontrada em Deus, porque Ele é o Senhor soberano. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem? Deus, o Senhor. Ele sim é soberano. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem é que conhece o peso, a quantidade de pó, o peso da terra? Quem sabe o peso da terra? Senão um só, Ele, Deus, Jesus Cristo. Porque para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo foi feito para a glória do Senhor Jesus. Tudo que existe no mundo não foi feito para o homem. Até o homem foi feito para a glória de Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem o ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é o conselheiro de Deus? Deus é a fonte de toda sabedoria e inteligência. Não existe sabedoria humana que não venha de Deus. Todo conhecimento humano
ele vem da fonte primária, que é Deus, o Senhor. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem? Quem ensinou tudo para Deus? Não existe. Deus, ele sempre foi, sempre é. Deus, ele é uma pessoa. Um dos atributos de Deus é que Deus é uma pessoa. Antes de tudo existir, Deus, ele era. A Bíblia apresenta Deus assim: ele é o eu sou. Eu sou o Senhor. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como grão de balança, e como grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Eis que as nações são consideradas por ele como pingo que cai de um balde, e como grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nada pode ser comparado a Deus. Nada está à altura de Deus. Nenhum homem, nenhuma máquina, nenhum poder político, nenhum poder econômico pode ser comparado a Deus. Tudo foi feito para a glória de Deus. Tudo foi feito para a exaltação do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus, ele quer do homem? Que ele reconheça, que ele se humilhe, que ele confesse a Deus que só existe um único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você está caminhando para a condenação eterna. Quem não reconhece a Deus como Senhor, não consegue agradecer pela saúde. Não consegue atribuir a Deus que a saúde vem de Deus. Que o pão que todo dia que você come vem de Deus. Que a roupa que todo dia que você veste, ela vem de Deus. Você vai dormir hoje. E amanhã quem vai te acordar? É você? Não. Hoje você vai dormir pela misericórdia de Deus. E amanhã quem vai te levantar, se Deus quiser te levantar, é Ele. É Deus que dá o sono. E é Deus que dá a paz e o reparo no sono. E é Deus que levanta o homem de manhã. É Deus quem dá o ar, do oxigênio para você respirar. Você pode sentir o paladar, você tem o olfato, você tem o tato, você tem olhos perfeitos, você está me vendo. Nós devemos atribuir isso a quem? À ciência? Aos homens? Não. Nenhum homem criou nada. Só existe um Criador e Senhor, Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas para a glória dele. A maior oração de fé que agrada a Deus é aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes de nós falarmos de nós mesmos na oração, nós devemos nos dirigir a Deus como Pai, como Santo, como Senhor sobre todas as coisas, porque Ele é. Nós somos pecadores. Hoje nós dormimos, podemos dormir, e amanhã, se Deus quiser, se Deus quiser, Ele pode nos acordar. Se amanhã Deus quiser, esta é a expressão correta. Essa expressão, ela não é uma expressão incrédula, de fraqueza. Essa é uma expressão da verdadeira fé bíblica. Se Deus quiser. Por que devemos afirmar isso? Porque Ele é soberano. É que se Ele quiser, é se Ele determinar, é que nós podemos viver, podemos nos mover,
podemos dormir e podemos acordar. Então ore a Deus, exercite hoje a oração bíblica correta. Fale para Deus: Senhor, se o Senhor quiser. Até Jesus Cristo fez isso. O Senhor Jesus, antes de ser levado ao Calvário, ele disse: se quiseres, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Esta é a oração que agrada a Deus. O homem, quando está distante de Deus, ele não consegue agradecer nem pelo um prato de comida, não consegue agradecer nem pelo pão que come, nem pela água que bebe, que toma banho, que refresca o seu corpo, a sua mente. O homem, quando está distante de Deus, ele atribui a si mesmo que tudo depende dele. Tudo não depende de nós. Tudo depende de Deus. A ele nós devemos tributar toda a honra e toda a glória. E Jesus, ele deu uma lição através da oração do fariseu e do publicano. O fariseu era aquele que Jesus disse que orava de si para si mesmo e se considerava justo e que Deus tinha que ouvir a sua oração. E o publicano era aquele homem que Jesus disse que não conseguia, que não se achava nem digno nem de levantar os seus olhos para Deus. E a oração dele dizia assim: sê propício a mim, Deus. Sê propício a mim, Senhor, pois sou um pecador. Então Jesus disse que aquele homem publicano, ele saiu humilhado. Aquele homem, o fariseu, saiu sem resposta, humilhado diante de Deus, porque orava de si para si mesmo. Mas o publicano, que se considerava um pecador, que fez a oração de confissão de pecados, foi exaltado diante de Deus. Então, que na nossa oração, que a nossa oração seja baseada na humildade, no reconhecimento de que somos pó, de que somos pecadores, nós carecemos, nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Deus, ele faz todos os dias. Ele faz com que a chuva caia todos os dias. Isso é uma expressão da misericórdia de Deus, uma analogia, uma comparação. Que ele permite que a chuva caia sobre justos e injustos. Deus, ele é bom em todo o tempo. Deus, ele é justo. Ele atende aqueles que o reconhecem como Senhor, que se humilham. Por isso devemos nos apresentar a Deus com o coração quebrantado, se humilhando, confessando os nossos pecados e adorando a Ele, pois Ele é o único digno de toda adoração. Adore a Deus hoje. Adore a Deus agora. Confesse seus pecados. Entre para dentro do seu quarto, feche a porta. Dobre os seus joelhos. Confesse os seus pecados diante de Deus. Adore a Ele como Senhor. Faz aquela oração daquele homem doente que se apresentou diante de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus disse: sim, eu quero. Ser limpo agora. E aquele homem ficou curado. Quando Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa, Pedro disse para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. E o que Jesus disse para Pedro? Pedro, você era pescador de peixes, mas agora você será um pescador de homens. Jesus, ele quer que o homem reconheça que é um pecador, que carece da misericórdia de Deus.
que depende de Deus todos os dias para comer, para andar, para viver. Nós estamos vivos porque quem nos dá o dom da vida é Deus. Nós estamos vivos e devemos agradecer a Ele, porque hoje, esse ano, a luta, mais do que nunca, é pela sobrevivência. Hoje, nós devemos nos preparar, porque como Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, é Ele quem decide, então nós devemos estar prontos para viver com Ele e para ser levados por Ele também. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelos anos de vida que Ele tem dado para você. Agradeça. Levante as suas mãos para o céu. Agradeça a Deus. Hoje ainda, vá na janela lá da sua casa, aí onde você está, olhe para o céu e diga: Senhor, Tu és o Senhor dos exércitos. Como está dizendo aqui a irmã, a obreira, irmã Maria Margarida Nunes. Grande é o Senhor dos exércitos. É isto. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós não devemos temer a nada. Nós não devemos temer a Covid que mata o corpo, a Covid-19, o vírus que mata o corpo. Mas nós devemos temer aquele que tanto pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é o diabo? O diabo, diante de Deus, só age segundo as determinações de Deus. Ele que é o Senhor. Quem determina as coisas é Ele. É Ele que está por detrás dessa situação mundial, que biblicamente é chamado de princípio das dores. E é para você. Para você que não tem tempo para Deus. Para você que não tem buscado a Deus como deveria. Deus quer que você o busque. Porque quando amenizar as coisas desta guerra pela sobrevivência, da luta contra o vírus, não fique pensando que você vai ter uma vida normal como era antes. A vida nunca mais será como era antes. É uma oportunidade que Deus está dando para que as pessoas o reconheçam como Senhor e soberano de suas vidas, para que se arrependam, para que comecem a viver para Ele e entregar suas vidas verdadeiramente a Jesus Cristo. Por isso, não despreze essa oportunidade que Deus está dando para você, com coisas supérfluas. Passar o dia inteiro se enchendo só de noticiários, de óbitos, de coisas insignificantes. Aproveite essa oportunidade para se debruçar sobre a Bíblia, para chorar pelos seus pecados e para adorar a Deus, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvemos a Deus nessa noite. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida. Agradeço a Deus pela sua amizade. Você, meu irmão e minha irmã, que está participando agora do vídeo conosco. Louvemos a Deus pela minha vida e pela sua vida, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E a nossa oração é esta: que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Se Deus quiser, porque Ele é soberano, faremos isto ou aquilo. A oração da fé é esta. É baseada nas promessas de Deus. Está na Bíblia que Deus prometeu curar? Sim. Mas quando Ele quer curar. Está na Bíblia que Deus Ele pode dar o livramento? Sim. Mas quando Ele quiser dar. Porque a história do povo de Deus e da igreja, ela não mostra só Deus curando e dando livramento. Ela mostra Deus permitindo os servos dele morrerem, serem presos, ficarem doentes. Como Paulo, que tinha um espinho na carne, orou 3 vezes ao Senhor,
E a resposta de Deus para Paulo foi essa: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo confessou: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque é quando nós reconhecemos que somos fracos, somos pó, somos falhos, é aí que nós somos fortes, é aí que Deus ele pode, de fato, operar na nossa vida, porque nós encontramos o caminho certo da fé. Nós encontramos a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela não é baseada no orgulho, na autossuficiência, na capacidade humana. Porque tudo aquilo que o homem pode arrogar para si dizendo: eu sei fazer isto ou aquilo, se eu sei fazer isto ou aquilo, se eu sou isto ou aquilo, tudo vem da mão de Deus. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então devemos atribuir a Ele a autoridade, o senhorio, porque todas as coisas foram feitas para a sua glória. Nós não temos autoridade, nós não temos poder, nós não temos força alguma, mas quando nós confiamos no Senhor, nós somos fortes, nós somos mais do que vencedores, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, quem são? São aqueles que se humilham, que dobram os seus joelhos, que abaixam as suas cabeças e declaram: só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo salva, cura e liberta. E o homem não tem poder algum. Porque se o homem tivesse poder, se eu tivesse poder, se eu tivesse o dom da cura, eu ia nos hospitais curar as pessoas dessa doença, Covid-19. Eu ia sair no carro de som dizendo: venham para cá que eu vou curar vocês, se eu tivesse o dom da cura. Ou então eu iria nos hospitais, eu iria de casa em casa e curaria todos os doentes. Mas por que eu não faço isso? Porque eu não tenho o dom da cura. Eu não sou Deus. Eu sou apenas um seguidor de Jesus Cristo, um servo de Deus, um cristão. Quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem dá a vida é Deus. E se um médico disser: não tem jeito, não tem aparelhos médicos, não tem recurso, não tem leito, mas mesmo assim a pessoa só morre se Deus quiser. Se Ele não quiser, a pessoa ainda vai ter muitos anos de vida, como aconteceu com o rei Ezequias. Disseram: vai morrer. Deus disse: ainda vai viver mais 15 anos. Porque até mesmo aquela ordem que ele iria morrer veio de Deus. Então, concluindo, nós erramos quando achamos que temos algum poder, que temos alguma autoridade, que temos algum direito de Deus. Isto é um erro, é um pecado. Não temos poder, não temos autoridade, não podemos exigir nada de Deus. E quando é que acertamos? Acertamos quando reconhecemos Ele como Senhor, como soberano, que Ele é o Deus da vida e da morte, é Ele quem dá a vida e quem dá a morte, é Ele quem nos sustenta, e Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Acertamos quando confessamos os nossos pecados, as nossas fraquezas e reconhecemos Ele como Senhor e soberano. Isto é bíblico. Isto é a verdadeira força. A verdadeira força é quando nós reconhecemos que somos fracos e colocamos em Deus todas as nossas ansiedades e todas as nossas preocupações. Então vamos agora colocar em Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. O fim de todas as coisas se aproxima, meus irmãos. É hora de conversão.
é hora da verdadeira oração, da verdadeira adoração, do verdadeiro cristianismo, dos verdadeiros cristãos se manifestarem. Então depositemos em Deus a nossa confiança e as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E fazendo assim você vai dormir bem. E eu sugiro para todos vocês que estão aqui, leiam o Salmo 127. Faça a oração baseada no Salmo 127. Aquela oração é a oração de alguém que reconhece Deus como Senhor, que reconhece a soberania de Deus. Agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Deus pela sua vida. A luta pela vida está grande. Nós estamos vivos aqui. E tem pessoas que estão lutando pela vida, nos leitos dos hospitais, espalhados no mundo inteiro. Vamos entregar a Deus as nossas vidas nessa noite e vamos descansar no braço amoroso do Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, que cuida de nós e que acrescentará na nossa vida as coisas mais fundamentais, porque Ele é que tem cuidado de cada um de nós. Tenha uma boa noite, tenha um final de dia maravilhoso com Jesus Cristo. Confie nele, confie nas promessas dele, porque Ele não desampara os seus. E Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. No sábado nós retornaremos com outra live. Mas agora nós vamos ficar por aqui, agradecendo a Deus e agradecendo a todos vocês que têm fé. Você que confia em Deus, você que tem fé bíblica, a verdadeira fé bíblica. Não é vergonhoso dizer, se Deus quiser, pode falar. Fala para as pessoas. As pessoas estão pedindo orações, as pessoas estão desesperadas, elas estão perguntando, e agora o que eu vou fazer? Se Deus quiser, se Deus quiser. Fale para as pessoas, se Deus quiser, e acalme o coração dos desesperados, porque as pessoas estão desesperadas. Tem pessoas até se matando, se suicidando. Tem pessoas passando fome. E Deus não está vendo tudo isso? Deus está vendo tudo isso. Mas o desespero e a pessoa ficar sem confiança em nada, achar que Deus não existe, isto é um pecado. Deus, Ele é o Senhor. É assim que Deus, Ele está fazendo a obra dele no mundo. Tem pessoas que só estão dando o ouvido a Deus agora por causa da dor, por causa do fundo do poço, por causa dessa situação caótica que o mundo está vivendo. Porque se não fosse assim, a maioria não iria querer saber de Deus. E você sabe disso. E tem pessoas que mesmo assim, apesar de todo o sofrimento, elas não irão se converter a Deus. Permanecerão com os corações endurecidos, permanecerão vivendo suas vidas longe de Deus. Porque quando nós não reconhecemos Deus como Senhor, sabe o que isso significa? Quando nós não reconhecemos a soberania de Deus, significa dizer que nós somos maiores do que Deus, que nós somos mais importantes. Significa que o Senhor da nossa vida somos nós mesmos. Mas graças a Deus, que Deus nos alcançou. E podemos dizer para você, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não temos vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é soberano. Ele estará conosco até o fim dessa caminhada. Ele estará conosco em todos os momentos. E nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco, porque Ele nos consola. Ele vive em nós e Ele está conosco, aqui e agora
e para todo sempre, porque Ele é soberano. Apesar dos nossos deméritos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, porque quando reconhecemos que somos fracos, aí é que somos fortes. Que Deus tenha piedade de todos nós. Que Deus tenha piedade da nossa nação. Porque o que mais importa é viver para Deus. Se vivermos para Deus, morreremos também para Ele. E poderemos falar como o apóstolo Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Meus amigos, que Deus abençoe você e sua família. No sábado, nós nos encontraremos novamente por aqui às 19 horas. Convide mais uma pessoa e nós estaremos aqui falando da palavra de Deus.